Eu já vi muita gente buscando mudança interna, uma mudança brusca, querendo ser outra pessoa, querendo desesperadamente ser outra pessoa. Quando essa pessoa começa um movimento interno de mudança, ela percebe ao longo do processo que simplesmente ela não queria ser outra pessoa, que ela queria só parar de sentir, parar de reagir como ela reagia, que ela queria internamente parar de ser o que ela estava sendo. Mas a gente aprende uma coisa ao longo da nossa infância, ao longo da nossa vida, que a gente precisa ser um monte de crianças se arrastando na vida adulta. E tem sido muito difícil para as pessoas, e eu me incluo nisso porque é um processo que todo mundo passa, a gente amadurecer internamente, a gente pegar a rédea da nossa vida e fazer o que a gente tem de melhor, melhorar internamente, fazer isso de uma maneira adulta, consciente, tendo responsabilidade sobre a própria vida, tendo responsabilidade sobre as próprias atitudes, sobre os próprios pensamentos. E quando você começa a enxergar de uma maneira mais adulta, entre aspas, você vê que as pessoas, a maioria delas, têm sido crianças que estão em corpos de adulto, andando, tentando resolver as coisas, porque simplesmente não sabem resolver as coisas como adultos, porque simplesmente não sabem como reagir com maturidade, porque têm dificuldade de pegar as rédeas da situação e resolver de uma maneira tranquila, uma maneira sem muito drama, sabe? E isso não é um defeito, não. Não é um defeito, não é uma crítica. Como eu disse, eu já fui assim também até muito pouco tempo. 30 e tantos anos, como uma criança dramática me arrastando pela vida e resolvendo coisas que nem o Butico. Mas eu digo que a estrutura social que a gente tem, o exemplo social que a gente tem, a maneira com que a gente opera, a maneira com que a gente aprende a operar como adulto é essa. Você pega a programação infantil que você não resolveu e você se arrasta pela vida tentando sobreviver. E a vida pode ser muito mais que isso. A vida pode ser muito tranquila. A vida pode ser de muita responsabilidade, mas você colhe os frutos quando você pega as rédeas. Obviamente que no começo tudo vai ser meio caótico, porque você deixou de ter essa responsabilidade por muitos anos, você só se arrastou por ela e sobreviveu como pôde, e tá tudo bem. Mas no momento que você vai pegar a rédea e começar a resolver como adulto, tem muita coisa pendente. Mas eu te digo, passando o primeiro susto, passando aquele primeiro momento, você vai dar conta de viver tranquilamente, você vai dar conta de viver com responsabilidade. Você só precisa se acostumar nesse papel. Você só precisa se adaptar a estar nesse lugar.